O encontro entre os BRICS está ocorrendo em Brasília, você já viu aqui na Record News. O presidente Jair Bolsonaro discursou e teve encontros separados com o presidente da China e com o primeiro-ministro da Índia. Atenção, a Índia é um país parlamentarista, hein? Mas a pergunta é o seguinte: o que esse encontro dos BRICS pode trazer para o Brasil? Professor Maurício Santoro, cientista político, professor de Relações Internacionais da UERJ, gentilmente para conversar aqui conosco a respeito desse fato. Tudo bem? Vamos lá. Professor, muito obrigado pela gentileza por nos atender aqui mais uma vez. Boa noite, Heródoto. Tudo bem? Tudo bem. Esse encontro aqui no Brasil é meramente formal ou ele tem uma agenda própria? Ele é um encontro importante, faz parte dessa articulação internacional dos BRICS, que tradicionalmente foi muito ligada na questão da economia, né, de como esses países podem cooperar juntos para modificar o ambiente internacional e criar oportunidades de negócios para todos eles, né? Nesta reunião específica no Brasil, a agenda ficou um pouco mais complexa. O Brasil tem colocado em discussões temas como o combate ao crime organizado internacional, está com uma agenda muito forte de cooperação em ciência, tecnologia, inovação. Então, é um momento importante, ele marca também um momento de grande afinidade das relações entre Brasil e China, depois de um início um pouco complicado, né, no princípio do governo Bolsonaro, e agora com um desafio que é para o Brasil e a Índia acertarem os ponteiros que andam aí um pouco afastados por posições divergentes na Organização Mundial do Comércio. Inclusive, Maurício, a gente anunciou também que em janeiro Bolsonaro vai à Índia. Talvez até para tentar uma aproximação maior em relação à diferença entre os dois países, concorda ou não? Exatamente, é uma viagem importante. A Índia virou um dos 10 maiores parceiros comerciais do Brasil. Hoje nós temos aí um fluxo comercial de mais de 5 bilhões de dólares por ano. É um país que oferece muitas oportunidades para os empresários brasileiros. O presidente Bolsonaro agora eliminou a necessidade de visto para os indianos visitarem o Brasil. Há uma certa expectativa de que o mesmo possa acontecer na Índia, né, com relação aos brasileiros. E essa é uma viagem para consolidar essa agenda, estabelecer aí um bom cronograma do trabalho entre os dois países. Maurício, essa reunião, ela tem... Me parece que no passado ela tinha um certo componente político, quase como um bloco anti-Estados Unidos. Estou enganado ou isso realmente existiu? Eu não diria que foi algo contra os Estados Unidos, mas era um grupo que nasceu com a vontade de ter uma autonomia maior em organizações como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial. Os americanos sempre viram os BRICS com um pouco mais de crítica, né, um pouco mais de receio. Agora, as posições dos diversos países com relação aos Estados Unidos variam muito. Por exemplo, a Índia tem, sobretudo com o governo atual, do primeiro-ministro Modi, uma relação muito próxima com os Estados Unidos. É o caso também do Brasil com o presidente Bolsonaro, uma tentativa de aproximação, de estabelecer uma relação preferencial. E há países do bloco que têm uma posição diferente. A relação da Rússia com os Estados Unidos é muito ruim. A relação da China tem se tornado também uma relação mais difícil, áspera, agora marcada por uma disputa comercial. Então, isso também faz com que, às vezes, seja difícil para os BRICS encontrarem uma agenda de trabalho que funcione bem para todos os seus integrantes, né? Há discordâncias significativas entre eles também. Agora, Maurício, não ficou um pouco desequilibrado? Porque quando esses países começaram, acho que foi em 2001, eles estavam mais ou menos equilibrados, o crescimento, etc. Hoje você tem dentro deles a China, que é a segunda maior potência econômica do mundo. Exato. Na verdade, o que aconteceu nesses anos, né, nessa década, desde a criação dos BRICS, é que a China e a Índia cresceram muito. A Rússia e o Brasil e a África do Sul, nem tanto. Um crescimento mais permeado por altos e baixos, com muitos anos de recessão. O Brasil e a África do Sul têm vivido uma década muito difícil, marcada por escândalos de corrupção, afastamentos de presidentes. Então, o próprio criador da expressão BRICS, né, o Jim O'Neill, que é um executivo de um grande banco americano, ele disse em vários momentos, em várias entrevistas, que, na verdade, a China e a Índia foram os países dos BRICS que realmente fizeram valer as expectativas dele, né, de que esses países seriam aqueles mais dinâmicos na economia global. E ele tem um certo desapontamento com relação ao Brasil e à Rússia. E a África do Sul ele achava que, na verdade, não deveria fazer parte do grupo, né? Ela entrou posteriormente
muito pela ideia de ter um equilíbrio regional, ter outros países além daqueles que já existiam. Mas os BRICS são um processo em construção, tem muito espaço pela frente. Por exemplo, tem toda uma agenda ligada à cooperação em educação e cultura, que ainda está muito no início e tem um potencial muito grande. Então, é um desafio para os próximos anos. Maurício, há também a possibilidade, essa notícia a gente apurou de Brasília, de um tratado de livre comércio entre o Brasil e a China. Será que dá para a gente encarar essa? Aliás, isso é uma discussão que ainda está muito no início. Primeiro porque, para o Brasil negociar qualquer tratado comercial, isso tem que ser feito em parceria com os outros países do Mercosul. E esse é o momento em que, sobretudo para a Argentina, que é o nosso grande parceiro no bloco, vai ser muito complicado fazer qualquer coisa ligada à abertura da economia. Eles estão vivendo uma crise econômica muito profunda, com um risco muito grande de que ela piore nos próximos meses. Provavelmente vai ser um momento protecionista para a economia argentina. E mesmo que houvesse a possibilidade de uma negociação bilateral, direta, do Brasil com a China, esse acordo enfrentaria muitas resistências do empresariado brasileiro, porque a China trabalha com padrões muito diferentes de leis trabalhistas, de questões ambientais, que acabariam representando uma concorrência desleal com o produto brasileiro. Então, nas condições atuais, seria muito difícil. Agora, existe espaço para acordos, outros tipos de acordos comerciais, de facilitação de comércio, de redução da burocracia, de facilitação tributária. Por exemplo, nas últimas semanas, a China tem liberado muito acesso para frigoríficos brasileiros, agora para produtores de frutas, no mercado chinês, que é gigantesco, que é extremamente importante para o agronegócio brasileiro. Então, há espaço para negociação, há espaço para uma melhoria desse comércio, mas possivelmente não pelo livre comércio, muito mais, talvez, por esse tipo de acordo mais gradual, mais ameno. Tá certo. Maurício, obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Eu que agradeço o convite, Heródoto. Foi um prazer. Boa noite.